Donald Trump duela contra Lula e o STF em eleição. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te trazer uma análise importantíssima sobre uma batalha que está acontecendo agora, nesse exato momento, e que é importantíssima para a nossa luta pelas liberdades aqui no Brasil. Bora lá então, direto ao primeiro ponto com essa matéria aqui. Se o PL, né, que se coloca à direita, o partido que abriu as portas para o Jair Bolsonaro, para o Flávio, agora com candidato à presidência. Mas a gente trouxe essa informação com exclusividade. Ontem, ao vivo aqui, se esse PL, a maior parte dele, se coloca para aprovar uma pauta deletéria, como a da escala, do fim da escala 6x1, que é uma pauta, inclusive, um projeto da Érica Hilton, do PSOL. Quer dizer, como é que a gente pode admitir que o PL chancele uma proposta do PSOL, apoiando, inclusive, incentivando e ajudando a reeleição do Lula e a eleição de Érica Hilton, que vai poder bater no peito e falar assim, olha o que eu consegui, etc. Resolvi a vida de todos vocês, vão poder trabalhar menos. Isso é uma grande falácia. A gente já falou aqui, isso impacta a produtividade, etc e tal. É uma grande falácia. E o mais curioso, depois eu conversei com a minha repórter depois de ontem, e ela falou com o Sóstenes falou assim, não, o melhor mesmo seria que o pagamento por horas trabalhadas. Sim, cacete. E aí? Vai apresentar um substitutivo, Sóstenes? Vai bater na mesa e falar, não vamos aprovar essa proposta? Porque já tem um projeto, inclusive, nesse sentido lá no Congresso. De que adianta o líder do partido dizer, a melhor opção seria essa, mas eu vou naquela? Pra que vocês insistem então? Pra que vocês exercem o mandato popular? Vocês vão ser removidos do mandato popular em outubro. Porque se vocês estão apoiando as pautas da esquerda, se vocês estão querendo reeleger o Lula, vocês precisam deixar isso claro pra população. Exatamente. Votar a favor de distribuição gratuita de botijão de gás? Porque de verdade, cara, se eu sentar naquela cadeira, cara, eu vou olhar pra frente mesmo. Ninguém aguenta mais tanta briga, ninguém aguenta mais tanta confusão. Imagina que maravilha você poder tocar um governo sem precisar ficar falando de Lula todo dia. Cara, o Lula só fala de Bolsonaro todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. É uma doença. Esse cara tem uma paixão incubada, melhor dizendo, né? Uma paixão incubada por Bolsonaro que é inacreditável. O Brasil cheio de problema e o cara falando de Bolsonaro não resolve os problemas, gastando centenas de milhões de reais para fazer propaganda mentirosa, usando um verdadeiro gabinete do ódio, esse sim. Um gabinete do ódio com dinheiro público para contratar centenas de pessoas para ficarem mentindo a favor do governo, né? E, enfim, sempre pensando nessa disputa de poder. Então, eu tenho a convicção de que isso tem prazo, essa polarização tem prazo para encerrar, porque apesar de eu ter o sobrenome Bolsonaro, e sempre coloco isso no antagonismo Bolsonaro-Lula, essa não vai ser uma eleição de Lula contra Bolsonaro. Vai ser uma eleição de caminho da prosperidade, de um lado, caminho das trevas para o outro, e qual caminho a gente vai querer seguir. E a partir do caminho da prosperidade, que eu tenho certeza que é o que o povo vai escolher, a gente não vai mais precisar ficar falando, né, de Lula o tempo inteiro, até porque, né, eu sempre falo o seguinte, o Lula, dá pra gente comparar ele a um carro velho, né? O Lula é aquele opalão, antigo, velho, que já deu o que tinha que dar, já te levava para os lugares, hoje não leva mais para lugar nenhum, tá desatualizado, o câmbio é manual, ainda bebe pra cacete, né? O carro é um pinguço. Então, esse é o Lula, um opala velho. E a gente precisa hoje, na era da modernidade, olhar para um outro caminho, que tenha um presidente da República, enfim, que esteja antenado nessa evolução que a sociedade sofreu, e o Lula parou lá na década de 90 e está fazendo muito mal ao Brasil. Então houve uma briga dentro do sistema. O sistema está em pânico. Tá. O sistema está em pânico. Toda vez que o sistema entra em pânico, eles acionam um botão. Qual é o botão? Esse botão é aquele que vai encaminhar a solução da crise para ou explode um impeachment, como aconteceu com Dilma, ou explode um golpe, que a Dilma tentou. Ligou para o coronel Vilas Boas e queria decretação do estado de sítio. Não deu, ela caiu. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas algo vai acontecer. Eu sou capaz de dizer para você aqui que eu não dou como certa a candidatura de Lula. Não dou como certa. Porque se o sistema entender que a candidatura dele se tornou embaraçosa para os seus interesses, ele vai ser colocado de lado. E o sistema vai arrumar outro candidato. Vamos lá. Qual o sistema? A cabeça lá? A cabeça. As famílias, o poder financeiro? A cabeça. A cabeça é o sistema financeiro, as famílias poderosas, o poder judiciário, a mídia e o poder dos deputados e senadores que controlam o veículo pelo qual você pode ser candidato. São os partidos. Perfeito. Os donos dos partidos são os deputados e senadores. Um dos caras mais brilhantes, tinha fama de maluco, mas era um gênio que eu conheci, foi o doutor Enéas Carneiro. Gênio. Concordo. Pois bem, um dia seu Enéas falou comigo:
Olha, garotinho, você teve 18,9% dos votos do Brasil. Eu vou te dar um conselho. Se você não for dono de um partido, você nunca mais vai ser candidato. Nunca mais eu pude ser candidato a presidente. É um triste campeonato. No Brasil, a cada dia, alguém quebra o recorde mundial de cinismo. Lula, claro, continua entre aqueles que detêm as maiores marcas. Não sabia do mensalão, não sabia do petrolão, não sabia do supremão, não sabia de nada. Era quase imbatível nas mentiras, no tamanho e na quantidade delas. Não tem culpa de nada. E o que há de bom nesse país, de alguma forma, foi conseguido graças a ele, ainda que o petista tenha recebido tantas heranças malditas. Mesmo assim, de uns anos para cá, Lula encontrou fortes adversários na luta pelo título de maior cínico do mundo em todos os tempos. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, querem porque querem extrapolar todos os limites da desfaçatez, do despudor, do atrevimento. Essa semana, resolveram atacar o Código de Conduta do Supremo, proposto por Edson Fachin. De forma descarada e desaforada, galgando posições entre os maiores cínicos da história, Moraes e Toffoli defenderam um magistrado palestrante, empreendedor, empresário, negociante, comerciante, fazendeiro. Trambiques e tramóias tão corriqueiros devem, pelo jeito, ser liberados oficialmente. Para não deixar dúvida de que nenhum cara de pau vai os ameaçar, os ministros afirmaram que nunca julgaram nada em que houvesse conflito de interesse, que não há motivos para criticá-los. Ninguém precisa de um código de conduta para servir de base à formação do ranking dos cínicos. No caso dos ministros do Supremo, os parâmetros já estão estabelecidos pela Constituição, pelo regimento interno do STF, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Moraes, Toffoli e outros ministros já vêm se encarregando de desrespeitar todas as leis, parágrafo por parágrafo, artigo por artigo. Nesse esdrúxulo campeonato, eles pontuam a cada abuso, arbítrio e ilegalidade que praticam. Tem atuação político-partidária. Não estão nem aí para a independência, a serenidade e a exatidão. Não querem saber de devido processo legal, de amplo direito à defesa. Falam livremente fora dos autos, sobre processos, julgamentos. Falam sobre qualquer assunto na maior cara dura. E a conduta deles na vida pública e particular está muito, muito longe de ser irrepreensível. O Brasil é o campeão do cinismo. Foi tomado por essa gente que não tem apego às convenções sociais, às leis, às regras, aos códigos, e se sente superior exatamente por isso. Há um total desprezo pelas normas morais e éticas, sem que isso provoque sequer um rubor. O deboche é escancarado, a petulância é motivo de orgulho, não há pudor. Há o foco exclusivo em segundas intenções, em obter vantagens, em interesses próprios desses cínicos que tomaram o poder. São individualistas desavergonhados e vão galgando posições também entre os maiores criminosos do país. Enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dança, literalmente, não no sentido que o Brasil de verdade desejaria, enquanto outros ministros do STF se calam. Parece que ninguém quer ficar fora do páreo nessa disputa infeliz pelo título de maior cínico da história. É com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Muito amor, muito amor. Carreguei a bandeira do nosso país aqui, ó, no meu ombro durante 22 anos. Muito amor pelo meu país. Hoje moro nos Estados Unidos, mas estou aqui no Brasil, venho sempre no Brasil porque eu amo o meu país. Ver uma cena dessa, coloca de novo, Franco, por favor, do Alcolumbre. Dói, porque isso aí é um tapa na cara, é um chute na boca de eu não estou nem aí para vocês. Eu faço o que eu quero, eu não estou nem aí para regimento, para Constituição. É difícil ver uma cena dessa e levar o país a sério. O que eu perguntei, o Trump jogou os aliados políticos no Brasil embaixo do ônibus? A resposta que eu ouvi foi... Qual foi o acordo secreto possível acordo secreto que Trump fez com o governo Lula para cair a queda da Magnitsky? Porque teve motivos, né? Ninguém ia pegar um trunfo desse, que era um dos maiores trunfos do Trump, do Tech Rubio, né? O secretário Rubio lá, o Marco Rubio, e jogar e cair assim do nada sem nada em troca. Você não concorda comigo? A gente pode especular algumas alternativas, né? É aquela coisa, né? Tem várias camadas essa questão da Magnitsky. Tem a questão da expectativa que foi criada dentro do Brasil, tem a questão daquilo que o governo americano está trabalhando e como ele pode trabalhar em torno da lei, mas existe aquilo que é a realidade e os fatos que a gente ainda não sabe. Eu vejo, tá, Luan, vou ser bem sincero com você. São dois pontos que a gente não tem que jogar nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. Qual que é o primeiro ponto?
eu acho que foi um pouco mal trabalhada a questão dentro do Brasil. Quando a Lei Magnitsky ela foi aplicada, nós tivemos isso sendo utilizado como uma espécie de trunfo e de pressão política dentro do Brasil por agentes que não são do governo americano. Tá? Então eu acho que isso pode ter gerado ruídos com os americanos. Eu conversei com algumas pessoas, com fontes que eu tenho dentro do Partido Republicano, e eles falam que isso pode ter, com o tempo, tirado um pouco da credibilidade do lado brasileiro. Outra coisa que a gente tem foi que era esperado, e isso foi um ponto de muita crítica ao Eduardo e ao Paulo Figueiredo, é aquela coisa, nessa hora todo mundo aponta o dedo e tudo mais, Isso. então fica uma coisa, agora, distribuição de culpa. Eu não acho que isso é o certo. Eu acho que o Paulo e o Eduardo, eles fizeram muitas coisas boas, tá? Sim. Principalmente o início, né? O início, que foi o que eu chamo de início? A aplicação da sanção. Isso foi muito bom. Só que faltou uma unidade na oposição brasileira. A oposição brasileira ela não se uniu em torno da causa. Eu falei sobre isso no dia que a lei caiu. Faltou articulação. Quando eu falo articulação, não é coisa de outro mundo. São coisas simples e que o nível de imaturidade que a gente tem na classe política da direita hoje é muito grande. Eu não estou generalizando. Só que a gente tem que olhar de maneira macro. Sim. Você pega, por exemplo, Câmara. A gente tem quantos deputados ali que são de direita? Vamos colocar um número de 120. Se você tem 5 deputados que trabalham muito bem, eles não vão conseguir fazer tanta diferença. Sim. Você precisa ter uma maturidade maior. O Nicolas, ele até fez uma postagem no dia falando que era injusto falar contra os deputados porque eles trabalham muito e que não sei o quê. Eu falei, olha, é verdade. Eu concordo que eu não tô falando de trabalhar pouco ou trabalhar muito, mas existe trabalhar muito e existe trabalhar certo. Inteligente, né? Eu não vejo os parlamentares brasileiros em bloco. Tô falando aqui, não é generalização, mas como eu expliquei, a gente tem que olhar em bloco. Os deputados brasileiros, eles não trabalham bem no campo geopolítico. Você pega... eu conheço muitas pessoas que trabalham nos gabinetes, no marketing de político. Hoje em dia, Luan, os políticos sobem lá no púlpito da Câmara ou do Senado já com mindset de fazer corte. Já queria fazer o cortezinho. Fazer o corte pra poder... Cara, aqui no TubaCast fazer o corte, beleza. A gente tá aqui pra isso. TubaCast. A gente tá falando, cara, é do Senado da República. É da Câmara dos Deputados da República. Então, por que eu tô falando isso? Qual que é a notícia do dia? A equipe dos gabinetes, eles têm que ficar vendo qual que é a notícia, tipo assim, virou assessoria de imprensa, cara. Equipe de marketing de deputado. Porque o deputado quer saber quantos seguidores ele vai fazer, aí se ele vai ficar lá falando o discurso que é forte pra ele poder se reeleger. Cara, a mentalidade, na verdade... Eles é de se manter. É de se manter. Não estão nem aí se vai acontecer uma coisa boa pro país. Até estão aí, mas ficou uma coisa viciada. Eu não posso dizer que não estão nem aí, porque eu talvez estaria sendo injusto. Mas ficou uma coisa viciada. Então, olha só. Você pega aí, se você entrar na página, faz um exercício quem tá assistindo a gente. Seleciona 30 parlamentares brasileiros e entra nas redes sociais deles 3 vezes no dia, você vai ver praticamente a mesma coisa sendo replicada. Marca d'água, discurso forte, um cortezinho de um discurso lá no púlpito. E aí, o que acontece? Vamos lá, você tem 120 deputados, por exemplo. Vamos jogar esse número aqui. Deve ser algo em torno disso. 120 deputados. Esses deputados pegaram alguém, montaram um bloco fechado. Olha, a gente tem aqui, quem tem um assessor bom em política internacional aí? O deputado Zezinho. Deputado Zezinho, vamos criar um bloco aqui de discussão, então, que não precisa o deputado estar ali. E chamar as maiores referências dos Estados Unidos pra conversar, né? Pra conversar. Quantas cartas o parlamento brasileiro ou uma coalizão, uma frente de deputados no Brasil enviou para o Congresso americano, pro Donald Trump? Nenhuma. Qualquer uma. Cara, tem um bloco para tratar disso? Por exemplo, se você monta um bloco, você coloca 10 assessores parlamentares interligados dos gabinetes ali para tratar disso, alimentando, levantando, se especializando. Esse mês, então, o deputado X vai para lá. O pessoal traz um relatório, vai 2, 3 assessores com ele, marca a reunião lá nos Estados Unidos, senta para explicar a situação. Isso você demonstra o quê? Vontade. Cara, o que aconteceu nesse entorno? Nada. Zero. O que teve foi gente da direita, entre aspas, que foi pra lá trabalhar a pauta totalmente desconectada com o que foi aberto lá. Então, assim, é o que o pessoal chama de acordo caracu. Você, americano, você olharia pra essa situação, você pensaria o quê, Luan? Seja bem sincero. Eu olho assim, que o que eu vejo dessa queda da Magnitsky... Não.
dessa situação que eu tô te descrevendo. Dessa situação dos parlamentares, na verdade, eu vejo que cada um tá ali por sobrevivência. Eu não consigo ver que eles estão ali por um bem maior, assim, em sua grande maioria. Um ou outro, sim. Eu posso até citar aqui algum que eu vejo que sempre tá batendo ali e apanha pra caramba, é o Van Hatten. Pô, o Van Hatten eu vejo que ele vai lá, eu sinto uma honestidade intelectual nele em questão de, gente, vamos resolver o que tá acontecendo? Mas a grande maioria, é o que você falou, é o corte. E eu não vejo eles unidos em prol de um bem maior. Porque quando é pra aumentar a verba, os caras não tá nem aí. Vamos aumentar a verba, depois a gente arrecada impostos. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, Paulo. Aumentaram até o IPTU esses dias aí. Um monte de gente que se diz de direita. Não, aumentei porque eu tô votando com o partido. Que o partido é meu ovo. O partido é o cara que te elegeu. Porque os mais bem votados ali, como no caso do Pavanato, que foi um dos mais bem votados, ele falou, problema é do partido. Eu vou votar contra o aumento de imposto. Então os caras se dizem de direita, mas na verdade eles estão vendo o lado deles. Porque se eu votar contra, eu vou perder algum benefício que o prefeito pode me dar. Então eu sou... eu vejo isso daí. Né, em sua grande maioria, antes eu caía naquele conto assim, não, agora a gente tem a maioria da direita, o Congresso vai parar, vai acontecer tal coisa. Não. É a mesma história pro Senado do ano que vem. Não, e esse Senado aí também, e é igual os senadores lá, eles não fizeram nada com o Gilmar Mendes quando ele falou, ele tomou o poder pra si. Ali. Eu acho que teve gente que no Tubacast que viu a sua explicação e começaram a falar a mesma coisa, Paulo, depois. Que bom. Eu tenho certeza. Eu tenho um monte de jornalista, até da Jovem Pan. Eu tenho certeza. Eu falei, mano, os caras viram o Paulo falar algum vídeo no Tubacast ali e começaram a falar a sua solução. Falaram assim, olha, eles tinham que ter pautado na hora, já ali, não sei o quê. Mas eu vejo isso daí mesmo. Pois é. Então, assim, olha do lado americano. Não tem coesão, não tem demonstração de vontade. Então, fica complicado. Então, assim, esse é o primeiro ponto fechado, né? Grande. O segundo, cara, é a questão do que tá acontecendo dentro dos Estados Unidos. Ontem o Trump ele fez uma declaração em horário nobre para todo o país. E eu tava assistindo. E qual que foi o trabalho do Trump ontem? Convencer a população de que o que ele tá fazendo tá melhorando a economia. E que os problemas que tinham da época do governo Biden, ele tá trabalhando para resolver. Porque os índices de popularidade do Trump tá caindo justamente por conta da questão econômica. 2026... Lá tá pegando? Tá, eleições de middle term, cara. A gente vai ter eleição de middle term, vamos cobrir, né, como sempre. E isso tá pegando muito. O cálculo do Trump tá muito em cima das eleições de middle term. Só pra você ter uma ideia, na exposição dele ontem, você pode entrar no site, no canal da Casa Branca depois e olhar. Tem um momento que ele coloca gráfico. Aparece os gráficos na tela, no pronunciamento dele. Ele falando, olha, então, gasolina, tal coisa, aí mostrando quanto que tava, quanto que diminuiu e etc. Por quê? O trabalho agora virou convencimento. E qual que é o grande problema? A cadeia de consumo dos Estados Unidos é o que move a economia. Nos Estados Unidos, você já foi lá, você sabe, muitas pessoas da nossa audiência sabem, serviços é caro, produtos é barato. É em contrário, aqui no Brasil, serviço é barato e produto é caro. E o que acontece? Quando ele começou a mexer com as tarifas, isso bagunçou muito os mercados lá. É tanto que a Costco, né, aquele atacadista, o maior atacadista dos Estados Unidos, eles estão processando a administração Trump. Por conta das variações das tarifas que o Trump coloca, tira, e isso tá prejudicando o negócio. É um trabalho violento pra eles, né? Imagina. Eles têm toda a cadeia logística certinha e do nada aumentou a taxa. Putz, aí o cara não quer mais vender pra eles. Aí eles têm que procurar outros. Até procurar outros, tem que pagar um... Então, com certeza, um grande atacadista desse daí tem um prejuízo violento. Tem, e aí, de repente, você monta um estoque e você vai e tira a taxa. Mas peraí, o que eu comprei, eu paguei a taxa. E o que eu faço com esse estoque? Então, assim, gera uma instabilidade para vários negócios dentro dos Estados Unidos. Né? E eu não tô falando que a Costco tá certo ou errado, eu tô dando fato. E aí, você tem uma outra questão que o Trump ele precisou começar a fazer o quê? Ele tirou os 10% global. Ele aplicou 10% de tarifa para todos os países do mundo para reequilibrar a balança comercial. Então ele tira esses 10%. Foi quando ele fez a primeira tirada aqui do Brasil. Aí o Brasil tinha mais 40%. Mas qual que é o problema? Você tem nos Estados Unidos algo que está prejudicando muito lá dentro é a concorrência do mercado de pecuária brasileiro. Principalmente de carne bovina. E é tanto que o Joesley estava sendo investigado lá dentro dos Estados Unidos porque ele teria formado um cartel com outras 3 empresas para poder controlar o preço da carne no mercado. O bicho tem vergonha. É mais ou menos o que ele fez aqui na época da Dilma, lá no Paraná. Né? Só que aí ele colocou o que
é normal, ele colocou dinheiro na posse, na inauguração, né? Eles chamam de inauguração, inauguration, da administração Trump, colocou $5 milhões. E quando você coloca $5 milhões, Você quer exigir alguma coisa. não, você ganha meia hora, pelo menos, na sala Sim. presidencial para conversar. E aí, ele se aproximou do Trump, e acredito que muito por conta dessa questão do mercado da carne. E aí, quando a gente tem aquela primeira baixa das tarifas aqui no Brasil, que foi em alguns produtos, dentre eles estavam as carnes. Tá? Então, é óbvio, o Joesley também estava trabalhando. O Joesley é capitão, é campeão nacional, meu amigo. Então, ele vai trabalhar primeiro em prol da empresa dele e depois para quem tá fazendo ele ganhar dinheiro. Né? Mas todo mundo sabe que a JBS tem vínculos fortíssimos, né, com a esquerda aqui no Brasil, principalmente com o PT. E aí, isso desenvolve abre um caminho de negociação. E o que aconteceu? 3 semanas antes de cair a Lei Magnitsky, né, que estava aplicada no Alexandre de Moraes, a gente parou de receber informação. O fluxo de informações, com fonte que a gente tem, obrigado, Matheus, o fluxo de informação que a gente tem, de bastidores, esse tipo de coisa, secou. Tanto que, assim, vocês estão acompanhando lá o PH Vox e tal, você pode ver. Pega um cabo ali pra mim. E O cabo do se do você lado do pau. pega... Pode pegar lá, pode passar pra gente. Se você pega... Não, esse daqui é o cabo do HDMI. Cabo do HDMI. Pode Aqui? ir. É? Deixa eu pego. Você pega. Esse aqui, né? É isso, isso daí. Só pra eu... Aí... Vou colocar aqui depois pra mostrar. Aí, você pega por exemplo, no canal, cara, secou as informações. E a gente teve uma informação ali por volta do dia 3, apurando com algumas pessoas, né? Que existia uma possibilidade grande da Magnitsky cair. Aí no dia 4 ou 5... Calma, vocês já receberam já antes? A gente estava sabendo que poderia ter uma possibilidade. Tinha uma possibilidade, estava na mão do Trump, que o Scott Bessent, que era o secretário do Tesouro, e o Marco Rubio não estavam contentes com essa possibilidade. Eles não queriam que isso acontecesse, mas dava para acontecer. Só que a gente falou assim, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Aí a Oeste teve um movimento corajoso e fizeram a matéria, tá? A Oeste fez a matéria, porque a Ponte também estava trazendo informações ali para eles, e a Oeste foi massacrada, inclusive por jornalistas aqui dentro do Brasil. Falaram um monte, falaram que a Oeste estava trabalhando contra o Brasil, que estava se vendendo, e que não sei o quê, e que não tinha fonte... E passou os dias, caiu. E aconteceu exatamente aquilo. Agora, o que a gente sabe, tá? E o que a gente sabe, a gente não tem detalhamento. Mas alguns pontos eu acho que não serão cumpridos. Como, por exemplo, um afastamento da influência da China aqui no Brasil. Muito difícil o PT abrir mão, tá? A Dilma, em 2015, através da COSBAN, ela praticamente neocolonizou o Brasil para a China. Então, assim, a China tem uma influência muito grande aqui dentro. Não é algo tão simples assim, eu fechei um acordo com você, a China vai embora, igual. Não é assim que funcionam as coisas. O Lula vai falar o que o Trump quer ouvir. Ponto. E aí, se ele vai cumprir ou não, é outra história muito diferente. Existe, sim, a questão das terras raras. Tá? Era uma das coisas que estavam no bojo. E toda a questão espacial também, principalmente de satélites através da Telebrás, que estava sendo acordado com uma empresa chinesa, inclusive a concessão da base de Alcântara, lá no Maranhão, tá, de lançamento. E isso aí, então, o contrato foi cancelado e vai ser passado para a SpaceX, que é da Starlink. Então, a questão das comunicações, de satélite do Brasil, tudo, então foi tudo para a SpaceX. E acho que isso aí, a gente também não tem criança aqui, é uma forma de você tentar pacificar o Elon Musk na treta dele com o Alexandre de Moraes. Agora, a questão da Magnitsky, o que o Departamento de Estado falou? Eles deram... tem 4 possibilidades que você tem ali, né, dessas 4 possibilidades. A única que se encaixava como explicação para a queda da Magnitsky é que ela poderia ferir interesses nacionais americanos, o que é amplo, é abstrato, mas cabe dentro da questão de segurança nacional, de interesses, ok. Isso faz parte da doutrina diplomática americana. Qual foi o acordo? Não sei. O que foi negociado? Não sabemos. Fala-se que não vai ter tributação em cima das big techs americanas. Teve um programa aqui que eu expliquei como funciona, não sei se você vai lembrar, Luan, a questão da força gravitacional geopolítica chinesa, como ela trabalha, e a força gravitacional geopolítica americana e como os Estados Unidos trabalham. Os Estados Unidos trabalham em cima da força da sua indústria, e a privada mesmo. Frente da China, que é o Estado controlando. Só que os Estados Unidos, então assim, se a SpaceX prospera,
automaticamente eles prosperam. Essa é a visão americana. Meta, o Google. Todo mundo prospera, então você está criando o quê? Uma hegemonia, um alcance dos seus serviços, culturalmente, várias coisas, você estende isso com soft power. Então, a negociação foi não ter, ao que tudo indica, não ter tributação para essas empresas. Fala-se da questão da censura das redes sociais, que não teriam. Aí o pessoal fica fazendo aquele discurso xadrez 4D. Não encontrei nada, não tive informação de nada de que isso daí estaria no bojo. Até porque, quando a gente vai na letra fria, todo país que tem autorização da Secretaria de Estado americana para trabalhar no exterior, eles precisam de autorização e, dentro dessa autorização, uma das regras é cumprir as leis locais. Se as leis locais, de alguma forma, infringem os interesses americanos, diplomaticamente vai ter um quebra-pau entre os países, e aí, de repente, os Estados Unidos falam assim, ó, você não pode mais trabalhar aí dentro. E isso pode acontecer. Não é comum. É muito raro. Ou a própria empresa se retira, como foi o caso do Rumble aqui no Brasil. Sim. O Rumble se retirou, a gente tem esse exemplo. Agora, falar que teve um acordo de não ter censura... Desculpa, eu não acredito nisso. E se teve, não acredito E o que será acordo cumprido. será que tem um acordo também pra soltar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro concorrer ou não? Não acredito nisso também. Eu acho que isso daí não seria um acordo de interesses... Não acredito porque o que a gente viu logo em seguida foi algo que vai de encontro com isso. Não vai ao encontro, vai de encontro, né? A gente tá vendo, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Martins. Nossa. Então, eu não vejo isso. Existe um termo dentro dos Estados Unidos que chama-se throw under the bus, tá? Que é você jogar embaixo do ônibus. Tipo, abrir mão, tipo, ó, não quero mais o Matheus. Você vai chegar assim, tô de saco cheio do Matheus. Matheus, vai embora, acabou. Então, jogou embaixo do ônibus, entendeu? Entendi. Efetivamente, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Partido Republicano no final de semana, tá? O que eu perguntei, o Trump jogou os aliados políticos no Brasil embaixo do ônibus? A resposta que eu ouvi foi yes. Rolou um throw under the bus. Pontos, né? Não, sim. Não, assim, pessoas que estão ligadas. São do Partido Republicano. Caramba. Perguntei, throw under the bus? Yes. Putz. E vai ser construído novas parcerias. Isso não significa, por exemplo, o Flávio é o candidato. Isso não significa que o Trump não vai endossar o Flávio como candidato nas eleições do ano que vem. Não é isso. É tanto que você vê, o Flávio tá, na minha opinião, ele tá indo, nossa, cara, muito bem. Ele tá... Eu tô surpreso com as posturas do Flávio Bolsonaro, as articulações, como ele tá tendo um discurso de abraçar todos os lados, não ficar entrando em picuinha de militante, de quem acha que é raiz, que é mais isso que o outro, tá agregando pra caramba. E ele até falou, não, caiu, mas talvez nem seja, no momento que a gente tá no mundo, nem seja tão bom falar que é apoiado pelo Trump, vamos seguir o jogo, tal, não sei o quê. Ele deu uma declaração dessa, acho que foi no Léo Dias. Sim. Então assim, você vê que ele tá jogando com o que ele tem na mão. E esse comentário do Flávio, eu já vejo como uma leitura também de que entendeu que, cara, acabou. Tipo assim, se foi eleito, legal, vamos trabalhar junto, tem alinhamento de ideias, vamos pra frente. Mas se não, também. Se não, assim, está sendo construído novas parcerias políticas aqui e é um momento bom pro Lula tentar fazer alguma coisa. Só que, aí entra uma questão dentro dos Estados Unidos, que é o terceiro ponto que envolve a Magnitsky, tá? É por isso que eu falo, geopolítica não é linear, e se a gente for tentar entender tudo para desespero do Matheus em um vídeo de 10 minutos, você não consegue. Porque tem várias nuances. Você tem um lado da onde que teve erros dentro da direita no Brasil, o que está envolvido nessa negociação. E olha que eu nem entrei na questão das terras raras, quais são os problemas, por que isso é importante e tal. Não vou nem entrar nisso agora, a gente pode entrar depois. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo. Ontem, um dia antes, a imprensa noticiava uma fala do Aécio Neves numa rádio. Aécio diz ter recebido o convite de Lula para ser o seu candidato à presidência em 2010. Será que isso é verdade? Será que Aécio está inventando? E dá para provar. Aécio Neves afirmou ter recebido um convite pessoal do Lula para ser candidato à presidência da República em 2010, com o apoio do petista, desde que deixasse o PSDB e se filiasse ao então PMDB, hoje MDB. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta, dia 6. Aí, rapaz, tô passando no Twitter e vi essa postagem do Tatu no Toco.
E aí que tá um ponto na política que hoje eu tenho um pouco, que é o quê? É a memória política. Tem algumas coisas que só quem viveu a época vai lembrar. O Tum Toco, eu acho que ele se colocaria aí na esquerda antipetista, né? Ele me aparenta ser um cara extremamente, assim, simpático ao Ciro Gomes, ao brizolismo como um todo. E olha o que ele coloca ali. Uma matéria da Folha de São Paulo, e olha a data, 5 de maio de 2007. Blog do Josias. Lula articula transferência de Aécio para o PMDB. Opa. Desde que Aécio deixasse o PSDB e se filiasse ao então PMDB. O que a matéria falava? Lula desencadeou uma inusitada articulação política. Pediu a dirigentes PMDBistas que tentem convencer o governador de Minas, o Aécio, a trocar o PSDB pelo PMDB. Tratou do assunto em 3 oportunidades. Em todas elas, ensinou que Aécio pode ser o candidato do consórcio governista à sucessão presidencial de 2010. Impedir de disputar um 3º mandato consecutivo, Lula move-se para erigir um palanque no qual possa pisar como eleitor. Acha que não será um eleitor qualquer. Faz uma aposta. Se o PAC der certo, o próximo presidente sairá da coalizão, disse a um dos PMDBistas com os quais conversou. No final, Aécio não foi e elegeu a Dilma com o Temer. Onde é que vocês estavam nessa época? 2007, eu estava no 2º ano do ensino médio. Não dá nem para cobrar muito de mim, né? Mas vocês entendem, gente? Vocês entendem o nível de sequestro e de enganação que o Brasil viveu todos esses anos? Se hoje a gente reclama que tem muita gente dormindo, olha pra isso daqui, pô. Isso não era pra ser novidade. Há 19 anos atrás, a imprensa já tinha publicado essa história. 19 anos atrás, onde nós estávamos. Por isso que eu falo, esse é o maior legado de Bolsonaro. É ter feito as pessoas despertarem para a política, começar a acompanhar as coisas. Esses pormenores, aquelas conversas de bastidores, várias notícias e, sei lá, histórias que eu tento resgatar, principalmente do governo Bolsonaro, cara, eu vivi. Por viver, eu lembro. Eu tô entendendo que Tum Toco deve ter vivido essa época. Um segundo. Eu baixar a temperatura, né? Estou monitorando a minha comida. Piadas à parte. Sobre a história ainda do Lula social-democrata, esquerda permitida. Lula fica aí, né? A marionete do regime. Enquanto isso, o PT tenta manter o gado, né, petista, sob controle. Manter lá, né? Todo o aras do PT. Aí o que é que eles vêm falar? PT aprova a resolução em que critica o Banco Central e defende rever a meta de inflação. O PT é que não guinada à esquerda, tá bom. O partido defende a revisão da meta de inflação de 3%, compatibilizando-a com crescimento econômico, geração de empregos e de qualidade, né? De qualidade. Gente, a meta de inflação, quem determina é o Conselho Monetário Nacional. Desde o primeiro dia do governo Lula, ele poderia ter mudado, porque o CMN é composto por 3 pessoas. 2 delas é o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, ou seja, Haddad e Simone Tebet. E o outro é o Roberto Campos Neto. Essa zoada porque tem um detector de incêndio aqui que tá pintando aqui do meu lado hoje. Eu tirei do teto, tava com problema. O PT poderia ter mudado isso aqui desde o dia 1, por que não mudou? Aí agora quer enganar a militância que não. Agora o PT vai dar uma guinada à esquerda. E isso também se encaixa com o que eu venho falando para vocês. Existe sim, dentro da esquerda, um movimento, não é um movimento majoritário, mas um movimento que tem um certo volume e está causando um certo incômodo de uma esquerda antipetista, de algumas esquerdas, porque são mais de um grupo diferente. Então o PT precisa fazer esse aceno para manter a própria esquerda unida em torno da eleição do Lula. Aí você vê, de novo tá Tum Toco. Primeiro ato do PT no governo foi reduzir a meta de inflação, que agora eles dizem que vão aumentar, dando justificativa para o Banco Central manter a Selic alta. Todos os indicados pelo Lula no Banco Central votaram para subir os juros ou mantê-los altos, tanto na gestão do Campos Neto quanto do Galípolo, indicado pelo Lula. Assim, isso tudo é cortina de fumaça. Besta de quem acredita no Lula. Lula é sabor picanha. Eu vou lançar essa. Sabor picanha. E o Flávio é sabor presidente. Você vê esse meme, né? O sabor energético. Sabor picanha. É o Lula. PT pressiona por guinada econômica e Lula 4. Não vai. Conversa mole. PT deu largada pra campanha.
A estratégia tem uma pegada semelhante ao resultado na primeira campanha da reeleição petista em 2006, quando vitrines sociais como Bolsa Família conseguiram se sobrepor ao impacto político do escândalo do mensalão. Para este ano, o partido pretende repetir a fórmula, apostando em vitrines sociais como a defesa do fim da jornada da escala 6x1, para neutralizar os desgastes provocados tanto pelo escândalo do Master quanto pelo escândalo do INSS. Há, porém, um adendo relevante nessa estratégia. A pré-campanha incorpora agora a defesa explícita de uma guinada na política econômica a partir de 2027. Uma resolução do partido aprovada hoje prega na prática a ampliação do gasto público como eixo central do próximo mandato. Esse discurso pode, de fato, pavimentar o caminho para um Lula 4, mas também pode reabrir a porta para a volta de um governo com características semelhantes ao de Dilma 2. Não vai rolar. É apenas o Lula dando uma de radical para manter a esquerda unida. Enquanto isso, toda reunião de banqueiro, Febraban, ele está garantindo que vai manter tudo igual. No evento do PT, Lula falou algumas coisas interessantes, que também confirmam o que a gente vem comentando nos últimos dias, nas últimas semanas. E a situação do PT não está das melhores, nem mesmo no Nordeste. Não está aquele jogo fácil que o PT espera. E o Flávio realmente é uma candidatura para valer, fortíssima. Estou empolgado. A gente já fala muita coisa do Flávio hoje. Alguns que estão na rede social também até já suspeitam, mas não darei spoilers nesse vídeo. De olho nas urnas, Lula cobra que PT faça mais alianças nos estados. Olha o que Lula disse. Vocês sabem que precisamos trabalhar, fazer alianças. Não estamos com essa bola toda em todos os estados. Instante depois, Lula complementou. Como eu quero ganhar, temos que tratar de fazer as alianças necessárias para ganhar as eleições. Isso daqui, enfim. Em seguida, exemplificou a fala mencionando a sua aliança com Alckmin. Quando vocês imaginaram que eu e Alckmin estaríamos juntos? Essas alianças, inclusive, podem envolver chutar o Alckmin. Porque hoje o Alckmin não agrega mais os setores de centro, porque o Alckmin já está no PSB. O PSB já apoia o Lula. E o Lula precisa dos partidos de centro. E alguns realmente para apoiarem o Lula, outros para lavarem as mãos para o Flávio Bolsonaro. É a situação. A coisa no PT não está garantida. Reeditar a frente ampla, não tem como reeditar. Uma imagem que eu acho que exemplifica um pouco, né, das dificuldades que o Lula vem tendo. O Caio Blinder, que era do Mamata Connection, fez campanha ativa pro Lula em 2022, naquele papo de defesa da democracia, pipipi, bababá. E tá ali, ó. Caio Blinder revela a decepção com o presidente Lula. Eu não voto mais no Lula. Não voto mais. Eu acho assim como o Blinder, vai ter muita gente aí, desse pessoal limpinho, cheiroso, e vai anular o voto. Talvez não vote no Flávio, mas pelo menos anula. Mas vamos voltar. O que levou Lula, né, e o PT a adiar o lançamento da candidatura? Indefinição sobre o vice. Indefinição sobre o vice. Que a gente já começou a falar. E aí a Folha de São Paulo fez uma longa matéria, já no final do dia de ontem. Vai começar o dia de hoje, são dos assuntos aí. O pessoal pula carnaval. Lula procura partidos do Centrão e quer vice do MDB para isolar Flávio Bolsonaro. Lula desencadeou uma operação política em duas frentes. Uma é tentar se reeleger e para isso montar uma grande aliança, e a outra frente é tentar isolar o Flávio Bolsonaro. Lula tenta afastar os principais partidos do Centrão da candidatura de Flávio. Além disso, em um movimento considerado mais delicado, foi receptivo à ideia de mudar o vice de sua chapa para tentar agregar o MDB à sua aliança formal, o que daria mais tempo de campanha na TV e reforçaria a mensagem de frente ampla propagada por ele na eleição de 2022. A ordem de Lula, já assimilada pelo PT, é ampliar o máximo possível seu arco de alianças para a eleição. Articuladores petistas acreditam que a maioria do eleitorado já decidiu de que lado ficará e que apenas algo em torno de 10% dos votos está em disputa. Por isso, qualquer ajuda para atrair mais eleitores é valiosa. A tentativa de atrair o MDB é sensível porque envolveria tirar da chapa o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele é próximo do chefe do governo e quer continuar no cargo, né, no caso de reeleição. Além disso, diretórios poderosos do MDB, como os de São Paulo e do Rio Grande do Sul, devem resistir a uma aliança. O Alckmin, por mais que ele queira, ele também não é burro. Ele sabe o seguinte, ele só vai ser vice se o Lula se eleger. O Alckmin abrir mão não é só porque ele é um cara bonzinho, não é do conflito, pipipi, popopô. O Alckmin abrir mão é mais uma prova de quão fraco está o Lula. A ponto do Alckmin reconhecer que, bicho, não tem nem chance do Lula ganhar comigo de vice. A única chance do Lula ganhar é se eu abrir mão. É o nível de sacrifício que o Lula está tendo que fazer.
Como mostrou a coluna, no painel da Folha, a cúpula MDBista está se aproximando do PSD, do Kassab. Dos 27 diretórios estaduais do MDB, 17 estariam afastados de Lula e 10 próximos ao governo petista. A CNN trouxe um número levemente diferente. Em vez de 17 afastados, fala de 16. Em vez de 10 próximos, fala que era 11. A maioria está contra o Lula. E os diretórios que estão favoráveis são, basicamente, os estados do Nordeste, Pará e Amazonas. Há o risco de Lula magoar e perder o seu atual vice. E a aliança ser derrotada na convenção MDBista, inviabilizando a coligação. E o Lula fica sem nenhum vice. Ele queimou Alckmin, fica feio e também não consegue do MDB porque precisa passar pela convenção. E o Renan Filho confirma isso. Alckmin já disse à cúpula do PT que, se não estiver na chapa presidencial, apoiará a reeleição de Lula sem se candidatar a nada. Lula, nem inventa de me botar para ser candidato de São Paulo. Eu não vou, também vou ficar em casa. Lula discutiu o assunto em dezembro com Renan Calheiros e Eduardo Braga. Na quinta, Lula disse publicamente que Alckmin tem um papel a cumprir na eleição de São Paulo. A frase foi entendida como sinal de que ele quer o vice concorrendo a algum cargo e reforçando seu palanque no estado com o maior eleitorado. MDBista par da articulação avaliam que a declaração de Lula foi uma espécie de ok para eles avançarem na tentativa de formar uma maioria no partido em favor dessa aliança. Esse grupo, porém, ainda quer que Lula faça gestos mais fortes. Assim, Lula, isso não é o suficiente para a gente convencer diretórios importantes e mais à direita do MDB pelo Brasil de que, cara, a gente tem que fechar com Lula que vai ser bom pra gente. Você precisa entregar mais, Lula. Na reunião com os dois MDBistas, Lula disse que via no MDB a única chance de agregar um novo partido à sua aliança. Ou seja, Lula já jogou a toalha e já entende que, formalmente, PP, União Brasil, Republicanos e PSD do Kassab não estarão com ele. Oficialmente pode estar nos bastidores, aí libera os políticos no diretório, mas oficialmente não vai estar. Já está confirmando, já jogou a toalha. Renan Calheiros disse a Lula que a única maneira de tentar levar o MDB para a coligação seria oferecendo a vice, porque isso daria um argumento forte na convenção que decidirá o caminho da sigla na eleição. E isso só vai rolar entre 20 de julho a 5 de agosto, que é quando tem as convenções. Então, vai ficar em aberto. Dor de cabeça para Lula resolver. Há 3 MDBistas cotados para serem vice de Lula. Renan Filho, filho de Renan Calheiros, Helder Barbalho, governador do Pará, e Simone Tebet. O principal destino especulado para Tebet, porém, é uma candidatura a senadora por São Paulo. Existe a possibilidade dela mudar de partido, uma vez que o MDB paulista apoia o Tarcísio. E aí tem outra coisa que eu comentei para vocês, que eu já falei, aliás, de Lula no MDB, porém, ainda tenta uma solução que permita a Tebet ser candidato e apoiar a reeleição de Lula sem mudar de legenda. Tanto o presidente do PT, Edson Silva, quanto Eduardo Braga querem conversar com o Baleia Rossi sobre o tema. O principal obstáculo a uma aliança entre Lula e o MDB paulista é Ricardo Nunes. Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Mas veja só. Porque ele tá colocando ele como o próximo do Tarcísio. Mas não é só isso, gente. O Zé Bonitinho já declarou que o voto dele é de Flávio Bolsonaro. Estará na campanha do Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa grata. Quando o Bolsonaro apoiou lá atrás o Ricardo Nunes, né? Rapaz, veja como são as coisas, né? Veja só como são as coisas, né? Bolsonaro, lá atrás, tomou uma decisão que agora em 2026 pode ser um dos principais fatores que impeçam o MDB em São Paulo de fechar com Lula. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro. E eu não vou falar que Bolsonaro é um gênio da estratégia nem nada. É que, gente, Bolsonaro é aquela típica pessoa que você vê que suas ações são ações sempre bem intencionadas. E normalmente Deus ajuda, né? Tem aquele karma positivo. Olha aí, né? Olha aí. Se não fosse o Bolsonaro. Além da tentativa de atrair o MDB, Lula busca obter a neutralidade dos principais partidos do Centrão. O objetivo é que essas legendas não deem apoio formal a Flávio Bolsonaro e que suas lideranças nacionais não dificultem sua busca por alianças com lideranças locais. Um dos principais movimentos nesse sentido, revelado pela Folha, foi a reunião de Lula com Ciro Nogueira. Deputados e senadores filiados ao PP e originários de regiões onde Lula é mais popular, como o Nordeste, dão como certo de que o PP liberará seus filiados para se associar ao candidato a presidente que preferirem, ou Flávio ou Lula. O presidente também mira líderes locais do União Brasil. Um dos estados onde esse esforço deve ser maior é Ceará. Por quê? Porque lá tem o Ciro Gomes. Ciro Gomes é humano e o Lula acha que é importante.
Tem uns levantamentos aí que mostram realmente uma queda no potencial de votos do Lula no Ceará. E o Ciro Gomes indo como candidato, e acho que vai vir como opositor do Lula, meu amigo, o bicho vai esquentar, viu? Essa eleição tá cada vez mais favorável pro Flávio Bolsonaro. E aí, olha que curioso, essa matéria saiu no final do dia de ontem. A imprensa começou a discutir o vice do MDB nas últimas horas. Não é nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Aí que você entende como é que funciona, né? Qual é o jornal mais maligno deste país? É ou não é o jornal que manda e desmanda no Lula? Irmão umbilical do Lula e que todo brasileiro de bem torce pra um dia ser fechado. Globo. Onde é que Renan Filho, cotado para ser vice do Lula, vai? Globo. Pra fazer o quê? Começar a tentar amolecer corações pra vender a ideia de que o MDB precisa do vice. Exatamente o movimento que a empresa já tá vendo. E que diz o quê, ó? Não, a gente entendeu que o Lula deu um aval, ó. A gente entendeu que a declaração do Lula sobre o Alckmin é ok pra gente começar a avançar, tá? Vai lá, Renan. Domingo, o dia do jornal impresso, que da comprar na banca de jornal. Não, a gente vai botar na entrevista do Renan Filho com a Globo. A Globo vai entrar em campo pra ajudar o Lula. A Globo é uma desgraça. Não é nem só para ser fechado, tem que ser fechado e responsabilizar todos os envolvidos nessa máquina de ódio e destruição nacional que é o jornal O Globo. Entrevista. Lula precisa de uma frente mais ampla que o PT e tem que ocupar o centro, diz ministro Renan Filho. Renan Filho, filho de Renan Calheiros, defende que o palanque de Lula, a reeleição, caminhe para o centro e reconhece que uma eventual oferta de vaga de vice na chapa do MDB pode ajudar na negociação do apoio do partido. É exatamente o que a Folha de São Paulo tinha cantado a bola. Só veja essas 2 perguntas, que aqui é a nossa deixa pra gente falar do Flávio. A gente já termina falando da direita, da união da direita ou da falta dela. Primeira pergunta, e aí, o MDB vai ou não vai apoiar o Lula? O MDB só define pra onde vai comer aonde? Na convenção. A gente, né, a ala governista do MDB, tem condição de ganhar. Obviamente depende do processo de negociação com o governo, ou seja, o Lula tem que dar vice. A gente chegar na convenção e ter força. É exatamente o movimento que a Folha de São Paulo trazia ali os bastidores. E o Renan torna público. Confirma. O apoio está condicionado a uma eventual vaga de vice? O MDB é muito importante para ampliar do ponto de vista administrativo e ideológico a candidatura do presidente Lula. Precisa construir uma frente mais ampla do que o PT e do que o próprio presidente Lula, a fim de ocupar o máximo possível do centro político. Olha só agora. Ocupando o centro para isolar o bolsonarismo na extrema-direita. Ponto. Olha o que ele disse. Essa estratégia de isolar o bolsonarismo não conta apenas com o apoio do MDB, mas a divisão da direita e a retirada da candidatura do Tarcísio ocorre nessa direção. Vamos isolar o bolsonarismo. O movimento do Kassab, Ratinho Júnior, Caiado, Romeu Zema, rapaz, que coisa, viu? Até quando, bicho, a gente vai ficar nessa conversinha mole? Ah, é união da direita, na hora certa não vai estar junto. Vai. Ô, miseráveis. Mas vamos lá. Sarita, minha querida Sarita, você nem imaginava, mas o seu pequeno texto no Twitter cai como uma luva para responder aquela fala final do Renan Calheiros, de que esses movimentos divisionistas tem o propósito de isolar o bolsonarismo. Sarita falou o seguinte ontem, 11h30 da manhã. A entrevista do Renan Filho é de hoje. 3 da manhã, né? Deixa eu ver aqui. Ó, 3h30 da manhã de hoje. Então a Sarita veio do futuro. Estas eleições são muito importantes. O PT ainda é forte, tem a máquina na mão, sim. Precisamos mudar os rumos do país em nome do bem comum, sim. Parte da direita ainda não acordou, sim. Não sei, quer dizer, né? Eu acho que tem uma galera que tá acordadinha, sabe muito bem o que tá fazendo. Mas enfim. E trata essas eleições como um projeto pessoal de um político e de uma família. Isso tá errado. A gente vai essa história, é os Bolsonaro, é pra de poder, perpetuação do clã. Flávio foi o presidenciável que mais demonstrou preocupação com os presos políticos e com os desmandos do Supremo. É verdade ou é mentira? Nem pela dosimetria. Os outros, né, demais presidenciáveis se manifestaram e se mexeram. Tanto é assim que a dosimetria só saiu depois que o Flávio foi indicado. Vocês lembram de algum movimento do Ronaldo Caiado? Movimento mesmo pra valer em prol da dosimetria que seja?
Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Não dá nem pra colocar o Eduardo Leite, né, na direita, mas tudo bem. Tenho a impressão de... desculpa, aí ela continua. As conversas de Michele e do Tarcísio no Supremo também só saíram depois que o Flávio foi indicado. Botou o pessoal se mover, né? Aí que Bolsonaro vai pra papulinha, ele repensa aí na indicação do Flávio. E mesmo a caminhada de políticos e apoiadores só saiu depois que o Flávio foi indicado. Tenho a impressão de que se Bolsonaro tivesse indicado o Tarcísio, ele já teria sido solto pelo Supremo. Bolsonaro só está preso ainda porque escolheu o Flávio. Isso gera desconfiança, não no Tarcísio, que é um bom homem, mas nos nossos algozes e nesse entorno amorfo que leva nossos algozes a aceitarem o Tarcísio. Que tipo de acordos eles fizeram? Sei que nós, Tarcísio, soubéssemos. Eu não tenho uma visão tão romântica do Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio saberia muito bem quais são os acordos. Mas continuando. O pré-candidato é o Flávio. Também porque não queremos ser tratados como antidemocráticos, incivilizados, entre outros adjetivos que a centro-direita, a terceira via, costuma nos atribuir. Eu poderia continuar listando diversas outras razões pelas quais o Flávio foi escolhido. E nenhuma delas é porque ele é meu filho, pronto, acabou, eu decidi, eu sou o Bolsonaro e aí se acabou. Enfim, como alguns da direita, né, querem fazer supor. Estes escolheram entrar num cabo de guerra com Bolsonaro e optaram por ser intelectualmente desonestos. Direito deles, consequência de todos, pois não se enfrenta o PT assim. É inacreditável que na pré-campanha alguns já estejam dando sinais de que farão corpo mole. Primeiro turno, tô preocupado com o meu estado. Flávio que se vire, né? E trataram essa eleição como um projeto pessoal, né, de uma família. O Brasil precisa de mudança, isso é urgente. Todos têm a obrigação moral de lutar pelo bem comum. E isso passa por apoiar e fortalecer quem tem votos e dar sinais mais claros e visíveis que lutará contra esse regime. Ainda que não lutar com o regime, a eleição será Lula versus Bolsonaro, Lula versus Flávio Bolsonaro. Já está decidido isso. Pra que ficar protelando? Pra que ficar, né? Poxa, bicho. Gente, tem pessoas... Você acha o seguinte? Que tudo que acontece todo mundo vê? Não. A pessoa pode ser o rei do... sei lá, o rei Pelé. Nem todo mundo vai ver o rei Pelé. Mas o cara não tem interesse pra ver. Então, assim, se a gente já começa a fazer a campanha desde já, a chance da gente conseguir falar com mais pessoas desde já é muito melhor do que esperar só o segundo turno. Às vezes acabou o primeiro turno, o cara fala, não quero nem mais saber de eleição, vou ficar aqui, eu nem vou votar. E se você começa a falar agora, desde já, da importância e tudo mais, é capaz desse cara já receber a mensagem, né? Porque no primeiro turno tá olhando, né? Formando aqui as ideias dele, quem vai votar. Eu não consigo compreender por que cargas d'água a gente não pode já estar todo mundo de cabeça na campanha do Flávio. O que é que falta mais? Desde o início, pô. Desde o início, tava um cara campanha pra valer, é sério, todo mundo falando. E o povo lidando com, não, é balão de ensaio, é só fazer pressão, a candidatura tem um preço. Cara, não é, bicho. É muita má vontade. A turma do quinto colocou em outras palavras, né, e resumiu muito, e ficou bem organizado. O momento atual também que a gente vive, o bolsonarismo é um movimento político que atrai reações de muitos grupos e agremiações nacionais. Deixa eu só ver com a mensagem que subiu aqui de uma pessoa que pode ser uma coisa importante. Deixa eu ver. Ah, já viu o que é. Ai. Eu não vou falar. Dessa treta eu não vou falar hoje, não. Aqui é das tretas da internet. Você sabe quem. O bolsonarismo é um movimento político que atrai reações de muitos grupos e agremiações nacionais. Da esquerda mais radical, que tenta rotular o movimento como fascista, é assim que a esquerda nos trata, até os liberais, que categorizam os bolsonaristas como populistas, reacionários, radicais, passando pelo centro da Frente Ampla, que é quase a mesma coisa também, que tenta posar de conselheiro moderado contra o radicalismo, quer tutelar o bolsonarismo, tipo Ciro Nogueira. Se o bolsonarismo... Isso daqui é importante, ó. Memorize esse argumento para você falar com as pessoas. Se o bolsonarismo fosse o maior dos problemas, né, bastaria colocar alguns arruaceiros na cadeia, proibir manifestações com camisas do Brasil e pronto. O saneamento básico seria universalizado, as facções abandonariam territórios conquistados, a economia se desenvolveria. O problema do Brasil não é o bolsonarismo. O que está colocando a democracia em xeque não é o bolsonarismo. Pronto, não prenderam o Bolsonaro. Não prenderam um monte de gente. Por que a economia não avançou? A culpa não é do bolsonarismo? O crime organizado melhorou? Não.
A violência diminuiu? Não. Então o problema não é o bolsonarismo, né? Nem mesmo os grupos de guerrilha combatidos pelos militares no século passado foram tratados como pestilência nacional ou causa de todos os males do país. Como a Globo, por exemplo, nos trata. Parece até que o bolsonarismo é quem faz alianças com facções criminosas que dominam territórios. Parece que é o bolsonarismo quem destrói postos de trabalho para colocar cidadãos sob julgo assistencialista e que o poder burocrático do Estado para lupa em proletarizar o Brasil, assim supostamente viabilizando a pátria grande, projeto da integração da América Latina e destruição das soberanias nacionais. Ao fazer um exercício de sinceridade e de imaginação, percebe-se que a grande maioria dos problemas atribuídos ao bolsonarismo é puramente imaginária, é uma construção, uma narrativa, fruto de propaganda partidária disseminada nos meios de comunicação. Mas por que o bolsonarismo é tão incômodo? Porque não foi possível domesticá-lo nem sufocá-lo por completo. E esses são os dois caminhos que qualquer movimento social ou político costuma enfrentar em terras tupiniquins. O Mensalão descredibilizou a classe política e colocou em xeque o presidencialismo de coalizão. Regime que o presidente precisa formar maioria no parlamento para ter governabilidade e os parlamentares são responsáveis por fiscalizar as ações do presidente enquanto chefe do executivo. O que importa é que o PT formou sua maioria no parlamento praticamente comprando-a. O Mensalão descredibilizou a classe política nacional, gerando um ambiente de instabilidade institucional e desconfiança do cidadão para com os agentes públicos. A Lava Jato reajustou a balança de poder nacional com a hipertrofia de poderes burocráticos, ou seja, transferiu-se legitimidade para a casta não eleita da burocracia estatal, tanto que tentou a todo custo, tentaram fazer o Sérgio Moro um herói, o que fez com que o estamento burocrático se tornasse de fato cada vez mais burocrático. Diante disso, acende ele, Jair Messias Bolsonaro, o único político com legitimidade real, carimbo de anti-establishment. Não teve Mensalão, não teve nada. O cara passou ileso. Não só ileso, como teve aqueles relatos de que Bolsonaro não aceitou. Bolsonaro é o único não vagabundo. Mas essa falta de legitimidade da classe política foi causada pelo Mensalão. Não é fruto da máquina de propaganda ultracomplexa e organizada de um partido neofascista. Bolsonaro goza de prestígio e de simpatia autêntica da população justamente porque tem um discurso totalmente incompatível com o establishment e nunca entrou em nenhum esquema durante sua vida pública. Desde que foi comprovada sua popularidade e força política, o establishment tenta desumanizar e deslegitimar Bolsonaro, na esperança de apagar sua popularidade ou transferi-la para algum agente comprometido com as elites oligárquicas nacionais. Alguém duvida que o jogo político nacional gira em torno de tomar a legitimidade e a liderança de Bolsonaro e passá-la para outros agentes? Uma direita permitida? E aí volta o início do vídeo. O que Lula fez na esquerda, alguém fazer pela direita? Aí, nosso presidente participou de uma entrevista proibida. Como assim proibida? Não é que ela não pode ser vista, mas essa entrevista é proibida de ser compartilhada. Entrevista, os nomes da direita verdadeira, não vão falar nada. Tem que dar essa provocaçãozinha, né? Ontem de noite pra mim, né? Mais ou menos hoje, na verdade não, deixa eu falar. No horário do Brasil, era mais ou menos 9, 10 da manhã ontem no Brasil. Eu, Arthur, gravamos junto com o Flávio, puxando um fio especial. Quase 2 horas de duração. Na minha gravação tá tipo 1h54, mas tem umas quebradas que... fecha o microfone, faz isso aí. Perde uns 5 minutos talvez, né? Não acho que dá 10 minutos. No mínimo aí deve dar 1h40. A gente conversou, viu? Meu Deus do céu. Eu falava, pra mim eu terminei já 2 da manhã. Eu já tava assim, eu falei, Arthur, se tu quiser terminar, tu pode terminar, viu, Arthur? Mas se tu também quiser, eu fico aqui. Não vai ser eu que vou arregar. Aí eu fiquei, rapaz, velho. E a gente conversou, viu? Até aqui a foto dos dois, né? Eu falei quase 2 horas de gravação. Deixa aqui pra ver a cara feia de Arthur também. Recomendo demais. A ideia, se os meninos conseguirem terminar de fazer toda a parte de edição, porque eles. Eu vou até falar como foi que a gente fez. Contar os bastidores. Era pra técnica, a turma técnica, 100% técnica do Quinto Elemento, tem entrado em contrato com a equipe técnica que fez a gravação. Gravaram na França, né? O Flávio deve encontrar em breve com os políticos franceses também. Aí não entraram em contato. Eu aqui, né? Me falaram, 9 da manhã no Brasil, esteja pronto. Tava aqui, no terno, né? Já tinha nem comi direito, porque aqui não tava pronto. 9 e nada do link chegar. Aí no final do dia, Arthur que resolveu. Aí como a gente gravou? Eles olhando pra câmera, eu não tava lá, não tinha aquele link de live que fica um do lado do outro, a gente pode se ver muito, nada.
E aí, no início, o Arthur tinha me ligado no WhatsApp. Aí ele ficava com um fone de ouvido e o Flávio com outro, só que o fone de ouvido, cada fone de ouvido, era 2 fones de ouvido, mas só um tinha microfone. Ou eu só iria ouvir o Arthur, ou só iria ouvir o Flávio. Aí no final do dia, fez uma forma que, na hora que um falava, colocava o telefone no mudo, na hora que falava, colocava o telefone no mudo, e aí ambos com fones de ouvido. Aí a gente ficou na ligação de WhatsApp o tempo todo. E aí eles não me viam, só ouvia minha voz na cabeça deles. E a gente bateu lá um papo de quase 2 horas, falando de muitas coisas. Até esses temas batidos, que normalmente se fala. Infraestrutura, todo que dá a falar. Infraestrutura, energia, emprego, segurança pública, liberdade de expressão. Eu acho que até esses temas, eu acho que não é difícil de acreditar. Acho que a gente abordou numa ótica diferente. Numa ótica que eu, pelo menos, não vi o Flávio aí comentando sobre isso na mesma linha, em nenhum outro lugar. Flávio falou algumas coisas que chocarão os meus amigos liberais. O quê? Vai lá e assiste lá. Vai ser choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu. Vai ser choro e ranger. Mas foi boa a entrevista, viu? Sinto que o Flávio tá realmente... Sai empolgadíssimo, viu? Eu, no meio da entrevista, ouvindo algumas coisas, começa um pessoal do que manda, com os amigos mandando em caixa alta, sabe? Quando você tá escrevendo em caixa alta, tá gritando, falando assim, estou emocionado. A entrevista foi boa, vocês vão gostar bastante. Acho que não ficou nenhum assunto de fora. Obviamente, a gente tenta passar aquela bola redonda, não entrar em nenhuma polêmica muito grande, porque o papel é ajudar. Ajudar a impulsionar a candidatura do Flávio. Foi perguntas que vai dar pra falar com outros setores, outras bolhas. Mas enfim, se não sair no final da noite de hoje, lá no canal do Quinto Elemento, e o canal do Quinto, o link tá aqui na descrição, deve sair amanhã, segunda-feira. Mas eu creio que sairá hoje. Então, estão avisados, separa o tempo na agenda. E, enfim, vai render, vai render. Agora essa entrevista, obviamente, né? Não espero que mais ninguém compartilhe. Só o povo. Falando de, assim, dando um ponto aqui pra falar de outra coisa, voltando pros assuntos lá da direita, divisão da direita e tudo mais. Já falei pra vocês, antes de vir aqui, né, que tem algumas pessoas, poucas pessoas. Eu sou um cara que, sei lá, admiro poucas pessoas. Sempre falei pra vocês que Bolsonaro é uma dessas pessoas. Outra pessoa seria o Carlos Bolsonaro. Já falei isso várias vezes. Falei, pô, eu gosto do Carlos, sabe? De verdade mesmo, eu gosto do Carlos Bolsonaro. E ontem eu me deparei, assim, com uma parada que eu sei um pouco mais dos bastidores dela. Fiquei bem chateado, sabe? E me dou o direito aqui de tomar o lado do Carlos Bolsonaro. E eu queria explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu acho que foi muito chato o que foi feito ontem com o Carlos, sabe? E toda a Secretaria de Santa Catarina não chega no chulé no que foi feito ontem, sabe? Todos os ataques do cara, o pessoal até ataque, xingar o cara. O que foi feito ontem realmente foi um negócio malvado. Malvado. Você usar a filha contra um pai. O que é que rolou? Sei que normalmente essa história, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, mas nesse caso aqui, eu acho que passou demais do limite. O que aconteceu ontem, né? O perfil Brasil Alternativo colocar ali um print. A senhora Michele Bolsonaro escreveu um history. Tá ali, né? Hoje, meu amor estava sem soluços, graças a Deus. Na última visita, ele já estava há 2 dias em crise, com a pressão alta e muito debilitado. Hoje, ele se encheu de alegria ao ver tua Lala. A gente tá falando da Laurinha. Que momento bom e sereno. Nós 3 juntos, abraçados, envolvidos, em uma paz que só Deus pode dar. Nos contraímos por 2 horas. Ele fez um cartão fofo para a Juju, sua netinha. Está fazendo aniversário. @Marta Saylor. Que Deus o abençoe e proteja todo o mal. Se a dona Michele Bolsonaro tivesse escrito tudo isso sem o 3º parágrafo, tava de boa. 99,99999% das pessoas não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E o que é que rola, gente? Carlos Bolsonaro tem uma filha. E o relacionamento do Carlos com a ex-mulher dele é muito pior do que vocês podem até imaginar. O Carlos, ele realmente vem sendo até impedido de ver a filha dele. Realmente sendo impedido. E as coisas estão em vias, inclusive, judiciais. Não vou nem entrar em detalhes. Então, assim, você faz uma postagem dessa, marcar a mãe e não marcar o pai, sempre a menina não tem pai, não. Isso, pessoal, não é a primeira vez que isso é feito, sabe? Não é a primeira vez que isso é feito, específico com a filha do Carlos Bolsonaro. A gente já foi na época amplamente noticiado pela imprensa. O próprio Carlos falou sobre isso. Então você fazer isso, poxa, sabe? Você tá levando a parada pro pessoal, uma briga que existe, e você tá usando a filha contra um pai. E tá sofrendo por não poder ver a filha dele em brigas judiciais. A dona Michele Bolsonaro sabe muito bem disso. Muito bem disso. Por que esse texto do Marfinha? Porque eu não acho que o Marfinha conhece da história a fundo. Mas ele coloca assim, né? Sabendo que Carlos está brigado com a ex, sim.
A Michelle, né, fica fazendo isso, marca a ex, mas não marca o cara. Cara, como eu não sou burro nem vocês, que fica claro que ele escreveu o history não pra falar da saúde do presidente, mas pra cutucar um adversário político e familiar dela. E aí esse tipo de atitude vem de uma mulher adulta, pô. Foi primeira-dama, tá cuidando de um homem convalescendo, sabe? Injustiçado e preso. A gente se perguntar, né? O que é que pensa? O que vai pensar uma pessoa dessa? Sabe? Se fosse alguém comum, uma conhecida sua, o que é que você pensaria? Sabe? É chato esse pormenor. E eu quero relembrar umas coisinhas pra vocês, sabe? Porque isso realmente já aconteceu antes, gente. O mesmo caso. É uma provocaçãozinha que... Sabe? É chato isso. Chato. Chato. A indireta de Michelle após crítica de Carlos sobre bebê. Foi em julho de 2024. Nicolas publicou uma foto ao lado da mulher, enfim, com Jair e Michelle. No registro, é filho da deputada Aurora, né? Está no colo do ex-presidente. A publicação, porém, recebeu uma reclamação do Carlos. O Carlos escreveu na época: legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns, grande Nicolas. Escreveu Carlos. Na mesma aba de comentários, a Michelle deixou evidente que a relação de ambos é ruim. É o que a Michelle falou: que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade. Ela mandou isso pro Carlos Bolsonaro na época. Bolsonaro queria uma relação mais próxima, desde sempre, entre o Jair e sua filha. Mas a própria relação do Carlos... Gente, é real, vamos aqui a real agora, porque, sabe, que se lasque. Carlos Bolsonaro nunca foi bem-vindo. O gabinete do ódio nunca nem tinha como ter existido, porque ele nunca nem foi bem-vindo no Planalto. Nunca se deu bem com a Michelle Bolsonaro, nem o Carlos Bolsonaro, nem o Jair Renan. O Jair Renan teve uma época que foi um pega-pra-capá pra história do sushi, que eu nem vou entrar. Não vou falar que é do sushi, porque quem sabe da história sabe do que eu tô falando. Sabe, o que aconteceu durante a campanha de 2022, quem participou da campanha de 2022 sabe. É muito fácil gritar, Jesus, eu te amo, Jesus, povo de Deus maravilhoso. Agora fazer isso com ações, pô, sabe? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou só um idiota aqui da Austrália, né? Talvez esteja fingindo que eu sei de alguma coisa. Mas assim, quando eu falo pra vocês, eu tento não ser safado, sabe? Dividir tudo com mas tem coisas que passam demais do ponto. E o Carlos Bolsonaro é uma pessoa que eu realmente tenho uma estima muito grande. Pra mim é um exemplo de pessoa que, ao longo de todo o governo Bolsonaro, toda a perseguição, tudo que aconteceu, todo santo dia tava trabalhando, cuidando das redes do pai, não deixava ninguém na mão, e tava lá dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E foi esse processo que, inclusive, elegeu o Bolsonaro em 2018. Eu acho que é uma figura que merece um pouco de respeito. Há alguns meses, a ex-primeira-dama fez elogios a Eduardo Bolsonaro e críticas ao seu irmão mais velho, o Carlos, né? Sinalizando que não vê Carlos com condições de assumir um cargo de liderança no PL. E por isso que vocês também estão vendo essa confusão lá em Santa Catarina. Tá chato, cara. Por isso que a Michelle Bolsonaro também não posta a coisa do Flávio Bolsonaro. Tá chato isso. E essa não foi, gente, a única coisa que aconteceu e foi amplamente noticiado pela imprensa. Bolsonaro disse que Carlos não fala com Michelle e cita o gênio da esposa. Isso aqui foi entrevista que o Bolsonaro deu pro Léo Dias. Tá ali a fala do Bolsonaro, né? O ex-presidente não entrou em detalhes, mas afirmou que o problema lá atrás, né? Michelle tem o seu gênio. Ali, ó. Tem uns altos e baixos. Tem um filho meu que não fala com ela, é o Carlos. Deu um problema lá atrás, não sei contar. A Michelle tem o seu gênio, né? Não sei, talvez problema, ciúmes. Afirmou o Bolsonaro por Léo Dias. E a própria Michelle Bolsonaro, na entrevista para o Alexandre Garcia, foi extremamente deselegante. Que foi o que aconteceu em março, no mês seguinte. Foi uma intercessora do Carlos. Respeito, porque o Jair teve 2 relacionamentos que não deram certo. E ele, o Carlos, tinha aquela questão por ser mais nova, 27 anos mais nova. Acho que ele não gostou. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha, mas não desejo mal nenhum pra ele. Ainda assim, é a pessoa com quem eu não quero conviver. O problema que tivemos no passado, já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas não sou obrigado a conviver. A Bíblia me dá esse respaldo. Não quero conviver, né? Não proíbo meu marido jamais de ter relacionamento com ele, né? Ora, que quiser, viajam juntos, vão pescar juntos, porque, enfim, é o filho dele, né? O respeito. Olha o tom, ela abordou isso na época, foi tão deselegante com o Alexandre Garcia, sabe? Ele tem o gênio dele, também tem o meu. Algumas coisas não concordo e para evitar problemas maiores, prefiro me afastar. Foi no 8 de março de 2025, com o Alexandre Garcia. Isso é chato, cara. Se vocês voltarem no tempo agora, aí aquelas coisas que na época vocês nem prestavam atenção, voltem no tempo, voltem ao longo de todo o governo Bolsonaro. Pesquise por todas as vezes que você viu Carlos ao lado do Jair. Normalmente eram em viagens de Bolsonaro. Aquelas viagens bem humildes de Bolsonaro, ficava, sei lá, no exército, sabe, algum hotel barato. Veja se alguma dessas viagens a Michelle Bolsonaro estava perto. Assim, cara, é muito triste isso, você vê que... Cara, bicho, assim, o pai tem 3 filhos, tem 5 filhos, pô. Nenhuma, sabe, nenhuma das 3 mulheres
nem a dona Michele, nem a Ana, nem a Rogéria, nenhuma das três tem o direito de querer, sabe, gerar confusão entre o pai e seus 5 filhos. Mas se a Rogéria querer gerar confusão com a Laurinha, com o Jair Renan lá, a Ana com a Laurinha, essa é uma confusão. Pô, chato isso, cara. Chato, bicho. A Júlia tem pai, pô, chama Carlos Bolsonaro, marca o cara lá, faz uma postagem de apoio ao Flávio, pô. Fica todo mundo da direita pisando em ovos pra não desagradar, porque sim, entre briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem hora que passa do ponto, bicho. Sabe, tem hora que fica chato, velho, essa parada. Chato, velho. Quem sou eu? Sou ninguém, mas... Carlos, certeza que esse vídeo vai chegar em você de alguma forma, sabe, irmão, que tem muita gente que gosta de você, velho. Muita gente gosta de você. Eu não tô falando de mim, não. Eu vi muita queixa. Muita queixa mesmo, você sabe disso, que tem muita gente que tá do seu lado. Muita gente tá do seu lado, sabe o que você passa, sabe do que você sofreu esses anos todos, sabe que você sempre tentou ajudar, sabe dos perrengues de Santa Catarina, pode ter certeza, e o povão também. Pode ter certeza disso. Aí eu tava passando na internet esses dias também, né? Teve uma carta nova que apareceu do Bolsonaro. Mas o Jalim, deve ser um conhecido de vocês, né? Um dos perfis aí ligados ao Nicolas, não postou as cartas que Bolsonaro teria escrito pra falar que parece que as letras são diferentes. Não sei se aquela carta que diz que o Flávio é candidato é verdadeira. O cara mandou essa. Colocou ali as imagens, né? Aí o Ali disse, isso aqui é coisa de gente muito vagabunda. Praticamente esse piolho tá acusando meu amigo Flávio de ter falsificado a letra do pai. Todo marginal, né? Mede o outro pela sua própria régua. Aí tá ali, né? As 3 caligrafias de Bolsonaro. Eu não sou perito para cravar 100%, mas como leigo vou dizer que me impressiona que as vogais são diferentes, as assinaturas são diferentes, letra de forma, letra de mão, elemento dos textos. Só irei acreditar que Bolsonaro apontou seu filho mais impopular quando o Silas Malafaia conseguiu uma visita em loco para falar com Jair. Tu sabe, velho, assim, tu vê o PT, tudo que o PT tá fazendo, o MDB jogando junto, a guerra que a gente tem, e aqui, ó. A gente já tá em fevereiro, velho. Estamos em fevereiro. Em fevereiro. E a turminha do Nicolas jogando contra. Aí, sobre essa carta ainda, perfil, né, Space Intergaláctico, também da turminha do Nicolas, aí a PAN fala o seguinte, né, cara, eu queria saber se essa galera do Urgente estão duvidando da palavra do presidente Bolsonaro. É isso, velho? Vocês estão duvidando disso? E aí essa carta, no dia que apareceu, também suscitou alguns questionamentos. Porque essa carta, ela não é do dia 6, que foi o dia que ela veio a público. Essa carta é do dia 28 de novembro. Uma carta do dia 28 de novembro, mas que só foi tornada pública agora, dia 6. Aí um perfil no Twitter fala o seguinte, cara, sobre a carta eu não duvido não, mas eu desconfio demais da intenção de quem postou uma carta do dia 28 de novembro só agora. Justamente em uma semana em que houve novamente cobrança sobre posicionamento e até o UOL fez matéria sobre a falta de apoio aos filhos do Jair. O timing, né, é estranho. Você lembra disso, né? Aí o outro perfil, a carta do dia 28 de novembro? Que timing, né, só para publicar hoje? Aí o outro perfil também não é o mesmo. Primeiro a Vanessa falava ali, ó. Michele colocou essa carta do Bolsonaro no Instagram, mas não colocou a carta dele falando do desejo, né, para o Brasil, que é a indicação do Flávio. E o perfil repetia, né? Curioso que a carta dia 20 de novembro, né? Como o próprio já escreveu. E só agora que ela resolveu postar, justamente uma semana que está sendo altamente cobrada pela falta de apoio aos filhos do Jair, com direito até a uma matéria no UOL, de tão evidente que ficou. E no Pele Mulher, não falava nada, etc, tudo mais. Aí o Renato fala o seguinte, né? Estão se rasgando porque apostaram errado e agora querem tirar do baralho justamente a carta do projeto, tão criticada por eles mesmos. Passaram meses chamando de tudo quanto é nome quem falava em projeto de país. Agora toda a patotinha do boleto da assinatura aparece batendo na porta pedindo para participar de um projeto que nunca apoiou. Né? Agora a galera já está começando a aparecer uns aqui não subir no barco. Os empresários, os políticos, enfim, pelo contrário, ignoraram o tempo todo. Ora, amigo, até ontem você estava apoiando o candidato do sistema, aquele mesmo, né? E eu então apoiando o bandido que roubava velhinhas. Campanha do Flávio, graças a Deus, está avançando e muito. E a campanha do Flávio, o Flávio, ninguém pode falar um ai dele. Porque isso daqui que o Rogério Marinho disse, que para os políticos que ainda não sabem, né? O coordenador da campanha de Flávio fala impacto de não agressão com opositores de Lula. O Rogério Marinho
né? Falou isso aqui em 1º de fevereiro. O Rogério Marinho já era coordenador desde janeiro. Mais tempo que não sabe. E tá ali, ó. O Flávio tá fazendo questão de sair em defesa de todo mundo, de ajudar todo mundo, de compartilhar todo mundo. A única coisa que o Flávio pede é, gente, vamos derrotar o PT, vamos trabalhar junto, por um Brasil melhor, vamos criar uma grande aliança, por um Brasil de prosperidade. É muito pouco, gente, que tá se pedindo pelo Flávio. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Tem coisas que não são birra. Já deu, pessoal. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Sabemos que o Flávio é o candidato. Já está aparecendo pesquisa empatado com Lula. E nas outras pesquisas, mês após mês, ele está crescendo a ponto de toda a imprensa. A Globo já falou isso, Metrópolis já falou sobre isso, Folha já falou sobre isso. Não lembro se o Estadão falou sobre isso. Mas a Malu Gaspar na Globo, Andresa Matais no Metrópolis. E qual foi o que eu falei? A Folha foi quem? A Mônica Bergamo? Folha eu não lembro. E não será uma eleição fácil, que o Flávio está se mostrando realmente extremamente competitivo, já conseguiu o recall do Jair, vem demonstrando uma rejeição menor do que do Lula. Não tem mais tempo a perder. Pelo amor de Deus. E que Deus toque ao coração desses ungidos aí da direita, né, que não podem ser criticados jamais, que tudo que fala contra eles é ataques. Pelo amor de Deus, velho, quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? E a vida é igual boxe. Não dê golpe baixo. Uma filha contra o pai é golpe baixo. Filha contra o pai é golpe baixo. Filha do Carlos tem pai. É filha do Carlos. O meu nome agora vai ser essa, filha do Carlos. E pode ter certeza, Carlos. Tem muita gente, cara, que gosta de você. Muita gente aí na polícia gosta de você. Que sabe, tem muita que também, não, obviamente, não gosta. Mas também tem gente que gosta. Eu ouvi a revolta de muita gente que gosta de você, sabe? Que tá puto da vida com as coisas que tá acontecendo. Certeza que você vai chegar em você. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no canal. Nem ia falar do Banco Master de novo. Queria falar sobre isso, né? Lembra da entrevista do Flávio? E gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no menu do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. kimpai.com/br. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!